Boa noite, pessoal. Então, tivemos o problema com a conexão, então eu vou tentar fazer vídeos curtinhos para a gente ver cada parte da matéria. Então, na parte de espectrometria de absorção atômica, é um método que tem alguma semelhança com o que a gente viu anteriormente, que é a espectrometria de UV visível. Só que tem algumas diferenças, algumas características que são distintas do que a gente viu anteriormente. Então, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre um átomo no estado fundamental e um átomo no estado excitado, que era o que eu estava tentando falar para vocês lá na sala. Os átomos eles são formados a partir de prótons e de elétrons, e os elétrons eles estão distribuídos em camadas eletrônicas. Nós temos camadas que são mais próximas do núcleo, onde a gente tem elétrons com uma energia mais baixa, e a gente tem camadas que são mais afastadas do núcleo, onde a gente tem energia mais alta. Então, a distribuição eletrônica que a gente faz lá seguindo o diagrama do Linus Pauling, ela é uma distribuição eletrônica para os átomos no seu estado fundamental, em ordem crescente de energia. Só que o que acontece? Se esses átomos eles forem expostos a uma fonte externa de energia, eles podem absorver parte dessa energia que vem dessa fonte externa, e os elétrons que estão mais próximos do núcleo, eles podem fazer um salto eletrônico indo para uma região mais afastada do núcleo. Então, se os elétrons conseguem fazer isso, se eles conseguem absorver parte da energia externa e ir para uma camada mais afastada do núcleo, a gente diz então que esses elétrons eles saíram do seu estado fundamental e eles se encontram no estado excitado. Então, na verdade, o estado excitado nada mais é do que uma situação onde o elétron tem uma quantidade de energia maior do que aquela no seu estado original. Muito bem, só que esse estado de excitação ele não é permanente, ele é um estado transitório. Então, o elétron ele absorve energia, ele passa para uma camada mais externa, ficando no seu estado excitado, mas depois de algum tempo de excitação, ele passa por um processo que é chamado de relaxamento. O que significa isso? Ele perde aquela energia que ele tinha absorvido da fonte externa e ele volta para a sua camada de origem. E nessa volta, a energia que ele tinha absorvido para ir de uma camada mais interna para uma camada mais externa, quando ele volta, quando ele faz a relaxação, ele libera essa energia para o ambiente e essa liberação de energia acontece na forma de radiação luminosa. Então, por isso que quando vocês fizeram o teste de chama lá no primeiro ano, o que acontecia? Provavelmente vocês fizeram com uma solução de NaCl. Então, o átomo de sódio, ele absorve o calor da chama, alguns elétrons do sódio, eles passam para uma camada mais externa, ficando no estado excitado, permanecem um certo tempo no estado excitado, e depois eles voltam para a sua camada de origem, e aquela energia que foi absorvida da chama, ela vai ser liberada na forma de energia luminosa. E no caso do sódio, a energia luminosa liberada é uma radiação de coloração amarela. Por quê? A quantidade de energia absorvida depende das características do átomo. Então, cada tipo de átomo ele absorve uma certa quantidade de energia para fazer o salto eletrônico e depois, quando ele retorna para a sua camada original, ele devolve essa quantidade de energia. E essa quantidade de energia corresponde a uma certa radiação luminosa ou pode ser radiação ultravioleta ou em outras regiões do espectro eletromagnético. Então, essa é a ideia que nós temos entre estado fundamental e estado excitado. Então, quando a gente pensa num átomo no estado excitado, são os elétrons com a sua distribuição original. Perdão, falei errado, pessoal. Quando a gente pensa num átomo no seu estado fundamental, nós estamos pensando com os elétrons na sua distribuição original. Quando eles absorvem energia de uma fonte externa, eles, com mais energia, eles passam para um estado excitado.
permanecem um certo tempo nesse estado excitado, depois eles voltam para o estado fundamental e essa energia é devolvida para o ambiente na forma de radiação luminosa. Então esse é o primeiro tópico que aparece no material lá de espectrometria de absorção atômica que vocês receberam.